Nós temos agora uma entrevista muito interessante sobre foco e desatenção. Vamos conferir. Olá, Bispa Ruby, olá para você que nos acompanha aqui no programa Vida e Você. Eu já estou aqui com a terapeuta e psicanalista Marcela Barros para falarmos sobre foco e desatenção. Olá, seja muito bem-vinda, Marcela. Muito obrigada pelo convite, que satisfação e que assunto bacana, né? Hoje em dia é difícil uma pessoa que diga que não esteja precisando de um pouco mais de foco e concentração. Que não passe, né, pelo menos em algum momento da vida, pela desatenção, é muito comum, né? Sim. Então já começa explicando para a gente o que é exatamente a desatenção. Ela é um ângulo muito pessoal, essa desatenção. Às vezes eu posso nomear como desatento algo que eu não tenha interesse. Ou às vezes eu posso de fato estar desatento por um excesso de pensamentos, obrigações. E aí a gente tem uma mania também de confundir com o foco. O que é o foco? Esse foco, esse direcionamento que a gente sempre busca, nomeando isso. Se eu tenho atenção, eu tenho foco. Se eu tenho foco, eu tenho atenção. E não é essa regra de sucesso que as pessoas estão buscando. E eu costumo muito escutar que a desatenção ela acontece muito quando a pessoa tem dificuldade, por exemplo, de começar uma tarefa, né? É verdade isso? A desatenção é aquilo que eu não consigo saber ao certo qual é o meu objetivo e como concluir aquele objetivo. Então a nossa mente, como uma estratégia de defesa, ela tende a te trazer outras coisas mais interessantes. Então não é que eu não consiga fazer ou que eu não tenha atenção com uma tarefa específica, mas eu também preciso avaliar se eu tenho interesses excessivos em diversas coisas. E aí a nossa mente está só distribuindo um pouco mais da nossa energia mental. Então quais são os sinais, os principais da desatenção? Como que eu consigo identificar, né, uma pessoa desatenta? Sim, a gente precisa observar alguns sinais de conclusão, né? Se eu tenho iniciativa e se eu consigo ter a conclusão. Aquela pessoa que, por exemplo, está no trabalho ou em casa, que abre várias janelas de atividades, mas que não consegue iniciar e nem se identificar o porquê que não conseguiu concluir. Então essa desatenção é por falta de interesse, falta de habilidade. A falta de habilidade é uma das maiores causas da falta de atenção. Então, uma parte consciente ou não nossa identifica que está faltando habilidades para lidar com aquele desafio, então a mente tende a direcionar onde a gente dá conta. E aí ela vai trazendo outras possibilidades. Em vez de terminar esse relatório, que tal você levantar e tomar um café? Então não é só a falta de atenção, porque quando a gente está fazendo algo muito prazeroso, por que a gente consegue? Exato. Então tem muito a ver com interesse. Sim, tem muito a ver com o interesse e o direcionamento dessa energia mental por conta dos ganhos. Tem uma matemática básica aqui, que é desafio versus habilidades. Se eu consigo perceber que o meu desafio é muito maior do que as habilidades que eu disponho nesse momento, a minha mente, o meu padrão de comportamento, provavelmente vai buscar algumas estratégias, porque ele sabe que vai ter que enfrentar algo maior do que eu possuo agora. Se eu tenho muitas habilidades e eu identifico aquele desafio como muito pequeno, que é o que a gente costuma ver rotineiramente, né? Preciso limpar, organizar uma casa. É algo que a gente faz rotineiramente. Então a gente sabe qual é o desafio. Aquele desafio já não é tão desafiante. E eu já tenho habilidades específicas para isso. Então a mente, por menosprezar esses desafios, ela fala, deixa para depois. Aí vai procrastinando. E aí a gente entra na procrastinação, a gente entra em outros estímulos que são mais interessantes, porque eu não tenho essa régua equilibrada entre desafio e habilidade. Daqui a pouco a gente vai falar aí sobre algumas dicas, né, para melhorar essa questão da desatenção. Mas explica pra gente, essa questão da desatenção muitas vezes ela pode estar relacionada a um transtorno, né, como o TDAH. Então, como que eu consigo identificar se a desatenção está relacionada apenas a um comportamento ou a um transtorno como o TDAH? Sim, muito importante. Esse é um assunto que está muito em alta nesse momento, né? Vários transtornos aí que a gente tem se identificado hoje em dia, principalmente o público mais jovem também. É importante a gente sempre buscar o suporte profissional para isso, um profissional que tenha as habilidades
para conseguir identificar que não é simples, eu sou desatento ou eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, que simula um transtorno de déficit de atenção, por exemplo, né? Então, primeira coisa, buscar por profissionais que possam diagnosticar isso, e o diagnóstico não é tão simples, só olhar e saber um pouco da rotina, e também a gente avaliar em qual momento nós estamos. É um distúrbio de atenção por conta de um excesso de estresse? Você passou por algum momento estressante, algum trauma importante? Então se a gente pega um profissional que perdeu o trabalho, que é o sustento da família, então ele está sob grande pressão, grande estresse, dificuldade financeira, é muito peculiar nesse momento que a mente comece a trazer alguns esquecimentos, né, a falta de memória, a irritabilidade, ele começa a perder o interesse por algumas coisas que antes ele conseguia concluir. Então a gente também tem que avaliar em que fase esse indivíduo está passando no momento. Então identificar a causa é importante, né? Muito importante. E você falou do estresse, quais outras causas podem trazer a desatenção? Sim, aí nós teríamos, né, as questões bioquímicas, a questão da saúde. Se nós temos uma alimentação deficitária, isso vai impactar também no organismo da pessoa, né? A falta de vitamina, a falta de suplementação. Excelente. Deficiências nutricionais também levam. Sim, isso tudo leva. E se eu tenho uma rotina, como eu falei, né, do desafio versus habilidade, eu tenho uma rotina muito monótona, que eu não estou me desafiando, eu estou muito em processos depressivos, é muito comum também que a gente entre nessa dessintonia com o mundo externo. Então fica mais fácil esquecer. E aí novamente entra lá no mecanismo de defesa que a nossa mente usa para tentar nos livrar desses padrões de adoecimentos emocionais, as tristezas, depressões, raivas e tudo mais. Ansiedade também pode causar. Com certeza. Falando da ansiedade, que é o mundo agitado que a gente está vivendo hoje, né, onde a gente não consegue ter o controle das situações, a gente não consegue mapear o que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês, é uma sensação de grande insegurança que é movida por grandes medos. É normal que em processos de picos de ansiedade levadas por estresses, traumas e outros, esse indivíduo também comece a despertar algumas mudanças no seu padrão de rotina. Esquecimento, agitação, excesso de pensamento, pensamentos obsessivos compulsivos, que é aquele pensamento muito futurista de tragédias, e eu acho que pode acontecer isso, será que isso está acontecendo? O muito e se. E aí, nesses casos de grande ansiedade também, com certeza vai impactar no processo, né, de memória, de concentração, o foco ele é também alterado. É interessante isso, porque nós temos uma diferença quando a gente fala em foco. Será que focar é simplesmente olhar para uma coisa só? É fazer uma coisa só? Então, nós temos pessoas com padrões de personalidades que só faz sentido para ela se ela tiver com alguns assuntos em aberto, e esses assuntos forem interessantes e ela consegue focar. Agora, nós temos pessoas que precisam saber o início, o meio e o fim, como um padrão mesmo de personalidade, e aí essas teriam mais dificuldade de o foco bifocal, que alguns profissionais utilizam. E como você falou, a desatenção, ela prejudica muito a nossa vida, o dia a dia, né? No trabalho, prejudica bastante. Então, quais outras dicas você pode dar para a gente melhorar a desatenção e aumentar o nosso foco? Primeiro passo, identificar, é uma desatenção ou é uma falta de interesse? Às vezes a gente tem uma dificuldade de se autoconhecer no processo de que não, ali eu não quero fazer. Eu me comprometi com um aniversário, eu me comprometi em fazer uma hora extra, mas aquilo não é algo que eu realmente gostaria de estar fazendo. Então, por não tomar essa consciência, se não autoavaliar, é muito comum que a nossa mente, a gente comece a criar justificativas. Então eu tenho dificuldade com gerenciamento de tempo, eu tenho dificuldade, eu não tenho atenção, eu marquei e não sabia que marquei. Tá, mas em algum momento, quando você marcou, você esqueceu de avaliar se aquilo de fato era um interesse genuíno ou não. E aí, por não ser um interesse genuíno,
É óbvio que o nosso padrão mental vai sobrepor com coisas mais interessantes que promovam uma descarga de dopamina, uma descarga de serotonina, né, que trazem mais hormônios ali do prazer e bem-estar. Os atrasos também estão bem relacionados, né, com essa questão da desatenção. Sim. Porque se a gente for observar, Juliana, o planejamento, as pessoas falam muito de planejamento porque não conseguem focar. Para a gente planejar e focar, tem algo muito específico que a gente precisa fazer antes. Enxergar, identificar o que de fato é. E a gente tem uma grande dificuldade ainda de acessar o que de fato precisa ser feito. Porque dá trabalho, você vai ter que identificar, entrar em contato com algo bom e ruim daquela tarefa. E geralmente a gente tende a aumentar algo ruim e menosprezar o algo bom. Então, por mecanismos, novamente, de defesa das nossas estruturas psíquicas, é muito comum que a gente evite de olhar. Então, por que eu vou ter foco em algo que eu não sinto prazer em passar o final de semana controlando planilha, se esse não é o meu perfil? Por que eu me comprometi? Não vai sobrar tempo, não vai ter foco, você vai se dispersar, você vai ter, se brincar, coceira, dor de cabeça, sintomas, né, emocionais e físicos por conta de algo que você está nomeando como ou desatenção, falta de foco. Então a gente precisa olhar um pouquinho mais de perto. Eu falo que a gente precisa pegar a lupa, colocar um zoom e olhar o que de fato é falta de foco mesmo. É falta de atenção? Em alguns casos, sim. E aí a gente precisa de acompanhamento médico, acompanhamento bioquímico, né, medicamentoso, mas em alguns casos não é. E aí a gente usa essa justificativa ano após ano e a nossa vida continua a mesma. Perfeito, Marcela. Foi um prazer recebê-la aqui no programa Vida e Você e com certeza nós esperamos recebê-la novamente. Eu que agradeço essa oportunidade, já deixar uma dica aí para todo mundo utilizar esse zoom mental, né? Dá um zoom, observa se de fato é falta de atenção, falta de foco ou falta de interesse. Ser verdadeiro conosco, eu diria que é a principal dica assim, de ouro para esse momento. Perfeito. Bispa Rubio, eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Juliana, a nossa repórter, e muito obrigada, doutora Marcela Barros, que é psicanalista, terapeuta e especialista em bem-estar. Foi muito elucidativa a sua entrevista. Muito obrigada pela sua participação. Gostei muito do que ela disse. É falta de foco, é desatenção ou é falta de interesse? Nós temos que observar isso, não é? Porque, como a doutora mesmo falou, nós vamos dando justificativas, justificando, às vezes, uma falta de interesse. Na realidade, não há interesse naquilo que você está fazendo. Eu também quero ainda pontuar. É muito importante que a gente aprenda a estar aqui e agora. Estar aqui no presente. Não é? Às vezes a gente fica assim, com multitarefas, multiatarefado, né? Cheio de coisas para fazer, cheio de demandas. E é preciso parar um pouco, porque não fomos criados para isso. Por mais que as mulheres, especialmente as mulheres, não é, se gabem de conseguir fazer isso, de conseguir estar no home office, trabalhando em casa, mas cuidando da criança e dando tarefas à secretária do lar e preocupada com a mãe que está doente. Então, são multitarefas. Nós precisamos parar um pouquinho e cuidar, porque isso é cuidar da saúde mental, é cuidar do seu bem-estar, do seu dia a dia. Ainda dentro deste tema, eu preciso falar
que é comprovado cientificamente que você produz mais em termos de trabalho se o ambiente é limpo e organizado. Se na sua casa o ambiente está limpo e organizado, você vai produzir muito mais, inclusive para as crianças. Manter o ambiente com uma organização mínima que seja, vai fazer com que a criança aprenda mais, foque mais, tenha mais foco, e a gente vai assim ensinar a criança a ser atenta, não é? Manter o foco.